paz do Senhor Jesus a todos e uma feliz Páscoa para todos. Irmãos, vamos aqui entrar aqui na segunda lição da revista Betel, Escola Dominical, lição 2, onde o título é o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Eu vou ler o texto áudio, depois nós vamos já estar orando, para a gente poder dar sequência nesses ensinamentos. O texto áudio diz assim: E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, a mão direita, dizendo: Não temas, sou eu, o primeiro e o último. Na Bíblia está o alfa e o ômega. Quer dizer, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Quer dizer, eu sou o princípio de todas as coisas e eu sou o final. Jesus Cristo, de A a Z, se fosse no nosso alfabeto brasileiro. Vamos orar. Senhor, eu estou mais uma vez aqui, Senhor, diante do teu povo, para trazer, Senhor, mais uma porção da tua palavra, para o conhecimento, Senhor, e a edificação da tua igreja, Pai. Fale conosco, nos ensine mais uma vez, Senhor, pelo teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aqui dar sequência nessa lição. Primeiro eu quero explicar, irmãos, tem muitas pessoas que fazem uma interpretação errada do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, João foi arrebatado, ele saiu do tempo dos homens e entrou no tempo de Deus. João saiu do tempo cronológico e entrou para o tempo kairos. João, ele viu o passado do homem, ele viu o presente e ele viu o futuro. Por exemplo, João viu os dias de hoje. Então, tem coisas que no Apocalipse já aconteceu. Tem revelações aqui nessa palavra do livro de Apocalipse que já aconteceu. E tem revelações que não. Irmão, deixa que eu tirar uma dúvida da cabeça das pessoas, principalmente dos irmãos na igreja. Quem vai implantar a marca da besta é o anticristo. Então pare de falar que chip, irmão, toma cuidado para não pegar o chip, só se a pessoa ficar. A igreja vai ser tirada antes, vai ser arrebatada antes. Lê o capítulo 13. No capítulo 13 fala de duas bestas, né? A besta que é levantada do mar, que é o anticristo, e a besta levantada da terra, que é o falso profeta. O falso profeta, irmão, o falso profeta é que vai operar sinais e prodígios. Porque Satanás, ele em tudo imita Deus. Então o anticristo vai ser o Jesus. Por isso que ele vai ficar 3 anos e meio montado sobre as falsas religiões, sobre a falsa religião, que as 3 maiores religiões elas vão se unificar, tá, para o ecumenismo. E o anticristo, ele vai montar em cima dessa falsa religião. Ele vai se apoiar em cima. Durante 3 anos e meio, ele vai dizer que é o Messias. Depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar como verdade, como o anticristo. Então, as 3 maiores religiões elas vão se fundir no ecumenismo. Depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto com os judeus e vai se revelar como filho das trevas. Entenda, por favor, olha aqui. Antes de começar a lição, eu vou te dar uma explicação rapidinha aqui, para você perder o medo. Perder o medo. Aqueles que são de Jesus têm o selo dele. E se tem o selo dele, já pertence a ele. E daí ele diz que da mão dele ninguém tira. Então para de ter medo. Eu não vou poder comprar, você não vai estar aqui. Como é que você vai poder comprar? Você não vai estar aqui. Deus vai te arrebatar primeiro. Olha aqui no capítulo 13. Ó. Só para você tirar esse medo. Olha aqui. Eu estava em pé sobre a areia do mar, quando vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres,
7 cabeças e ainda 10 diademas, e sobre os seus chifres e sobre a sua cabeça havia nome de blasfema. Aqui está falando dos 10 chifres, os 10, irmão, deixa eu tirar outra dúvida aqui, tá? Para o anticristo se manifestar, tem que ter no mundo 10 blocos e nações. Como assim, pastor? Não tem a União Europeia? Não tem os tigres asiáticos? Não tem o Mercosul? E tem, entre outros blocos econômicos? Tem que ter 10 blocos econômicos. Por isso, 10 chifres. Os 10 chifres, lembra da estátua de Nabucodonosor? É o mesmo que os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Os 2 dedão são os países, são o país que vai liderar no continente ocidental e o outro no continente oriental. Vamos dar sequência para a gente poder entrar aqui na revista. Olha o que diz aqui. E a besta que vi tinha a semelhança do leopardo e os seus... Mas eu vou pular aqui, porque isso aqui, o anticristo vai vir com o mesmo poder dos 4 impérios que caiu, tá? Babilônia, Medo-Persa, a Grécia e Roma. Então, ele vai governar com os poderes desses 4 impérios. Imagina o poder desse homem. Deixa eu ver o que interessa aqui. Deixa eu ver onde interessa. Já estou achando aqui, tá? Ó, vê que as 2 vezes já se manifestou no capítulo 13. Então, o anticristo já está na terra. E olha aqui o que fala, ó. E ainda ordenou, capítulo 13, versículo 16. Ainda ordenou que em todo pequeno e grande, pobre, fala de rico e poderoso, ricos, livres e escravos, fosse posto um sinal na testa ou na mão direita. Então aqui o anticristo já está governando, a igreja não está, porque a igreja vai ser arrebatada antes. Olha lá. Aqui, de modo que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o sinal do nome na testa. E o número do nome é 666, irmão. Por que eles colocam em número? Porque no hebraico não tem número, como na nossa língua portuguesa. Tem lá o A, mas tem 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até é infinito. Na língua hebraica, cada número, cada letra representa um número. Então, quem leu ali sabe o nome, porque no hebraico tem uma letra que representa a letra 6. Tá? Mas vamos dar sequência aqui. Vamos lá, senão a hora passa e não dá tempo. Verdade aplicada. Não podemos, como igreja, ignorar e desprezar a relevância da mensagem do livro do Apocalipse. Qual é a mensagem do livro do Apocalipse? É um Cristo poderoso, é um Deus que tem domínio de todas as coisas, tá? Pois breve Jesus voltará. Você vai ver que todas as mensagens, que todas as ordens saem do trono de Deus, né? Tá? Sai do trono dele. E ali, você vai ler que ele foi permitido. Então Deus vai permitir o anticristo fazer o que ele vai fazer na terra. Porque sem permissão de Deus ele não pode fazer nada. Vamos lá. Objetivo da lição. Despertar para a brevidade do tempo. Segundo objetivo, mostrar a característica que identifica a igreja, destacar a pessoa de Cristo e sua posição e soberania. Vamos lá, introdução. Nesta lição, veremos que a revelação do Apocalipse começa com a visão de Cristo glorificado. Então, o livro de Apocalipse vem mostrar a glória do Filho de Deus. Por isso que a igreja não precisa ter medo, irmão. A igreja não precisa ter medo de ler o livro de Apocalipse, tá? O Apocalipse mostra o Cristo glorificado e o controle de Deus sobre a terra. E ao mesmo tempo confortar João e mostrar aí um importante papel na igreja nesse mundo. Vamos dar sequência, já que é hora boa.
Revelação do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para o cristão daquele tempo, em fase de perseguição, sofrimento vivido pelo Império Romano. Nós também, quer dizer, nós do dia de hoje precisamos buscar a mensagem, quer dizer, a mensagem que vai nos edificar, que vai nos dar força e que nos vai dar esperança. Então, o livro de Apocalipse, na outra lição, nós lemos as três bem-aventuranças que traz o livro, que traz para quem lê o livro de Apocalipse. Como? Bem-aventurado, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que guarda, feliz é aquele que pratica. Então, lê, tá? Estuda, você só tem a ganhar. Vamos lá, lembrando que a nossa realidade, nossa realização e esperança está em Cristo, que muito em breve voltará para buscar a igreja. Irmão, presta atenção aqui. Cristo está voltando todo dia. Quando uma pessoa dessa sepultura, Cristo voltou para ela. Então Cristo volta todo dia para alguém, tá? Agora, a volta geral vai ser para buscar a igreja. Então Cristo voltou hoje para alguém. Cristo vai voltar amanhã para alguém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui estudando o livro de Apocalipse. Você vai entender coisas hoje maravilhosas. Esse livro é um livro tremendo. É um livro cheio de símbolos, mas se você entender os símbolos, é tremendo. Vamos lá. A autoria do livro. O primeiro verso responde detalhadamente sobre a autoria e o destino do livro de Apocalipse. Olha aqui. Revelação de Jesus Cristo. Jesus é o centro da Bíblia, irmão. Jesus, quando ele fala, eu sou alfa e ômega, eu sou o primeiro e o último, lá em Gênesis, Jesus Cristo foi o animal, foi o cordeiro que Deus matou para poder vestir Adão e Eva. Tá? No livro de Êxodo, ele é o cordeiro pascual. No livro de Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, na Bíblia, todos os livros falam de Jesus. Em Mateus, ele é o leão da tribo de Judá. Em Marcos, ele é o servo do povo. Olha, eu vim para servir. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o Filho de Deus. Então, em cada livro da Bíblia, fala de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. O Pai, na Bíblia, só fala de Jesus. Só Jesus aparece na Bíblia. Por isso que você tem que pedir para o Espírito Santo dar sabedoria para ver Cristo de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. Vamos lá. Ao qual Deus, a origem divina, ao qual Deus deu. Então, Deus deu a revelação, o livro, tá, de caráter profético, para João revelar para a humanidade. Então, veio do Pai, primeiro mensageiro, o Pai deu. Para quem? Para o Filho. Aí, através do anjo, Jesus entrega para João. Então, quem é o destinatário? Quem é o destinatário? É o Pai. O Pai, que é o autor do livro de Apocalipse. Vamos lá. Vejamos aqui que o apóstolo João está na ponta final da revelação. Dessa forma, podemos tirar a lição de que não cabe orgulho e vaidade quando se entende verdadeiramente que sem Jesus nada podemos fazer. Essa aqui vai para quem, para Deus, muitas vezes ele concede dons para uma pessoa. Tem pessoa que tem um dom de curar, irmão. Tem pessoas que têm dom de visão. Tem pessoas que estão lá e ora, Jesus cura. Só que não, como se diz aqui, não é para a pessoa se orgulhar, não é para a pessoa se achar, porque ela só está sendo um instrumento na mão de Deus. Não é ela que tem poder de curar. Então, não era para João se vangloriar, porque a mensagem não era dele. Por exemplo, quando um presidente não pode ir numa reunião internacional, ele vai mandar um porta-voz, certo? E o porta-voz vai levar uma carta. E essa carta, na carta, está escrito aquilo que o presidente mandou falar.
Não é então o porta-voz não vai falar aquilo que ele quer. Ele foi mandado exclusivamente para falar aquilo que o presidente ia falar lá. Então, João só foi um porta-voz de Deus. Vamos à sequência, porque aqui na frente tem... Olha que interessante aqui, ó. Ó, tem aqui uma observação do escritor da revista. Vamos ler que é interessante, ó. No primeiro livro de Apocalipse, o nome João aparece cinco vezes, relacionado de forma clara que o apóstolo é o escritor do livro, tá? O autor da Bíblia é o Espírito Santo, escritor, que fala lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Apocalipse 4, 9, 21, 2 e 22, 8. Não, olha aqui, não bastante isso, Irineu, discípulo de Policarpo, ó. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, discípulo do apóstolo João. Então, ó, nós estamos recebendo, passou para João, João passou para Policarpo, Policarpo passou para Irineu. Então, aqui é a tradição apostólica, viu? Você tem que tomar cuidado com a tradição humana. Aqui é a tradição apostólica, passou para um discípulo de um apóstolo para outro discípulo, vem vindo até os dias de hoje. Atestando que o apóstolo do amor escreveu esse livro de Apocalipse no final do reinado do imperador Domiciliano, que governou o Império Romano do ano 81 a 96 depois de Cristo, depois de Cristo ter morto e ressuscitado. Vamos lá, 1, 2. A tríplice bem-aventurança. A Bíblia não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar. Não é um livro de autoajuda. É o único livro, presta atenção aqui, é o único livro cujo autor está presente quando se lê. Meu amigo, meu irmão, quando você for ler a Bíblia, essa palavra aqui, para você poder entender o que está por trás da letra, não é o que está escrito. A Bíblia, ela conta uma história por trás da história. O Espírito Santo está pedindo para eu contar algo aqui. Lembra quando Jesus estava sendo crucificado e estava lá Maria, o apóstolo João, aos pés da cruz? Quando João falou, olha, João, filho, eis aí a tua mãe, tá? Maria, eis aí o teu filho. Você tem que ir na história para você poder entender, para não fazer uma interpretação errada. Na cultura hebraica daquela época, não sei se perpetua para os dias de hoje, o filho mais velho, José já tinha morrido naquela época, o filho mais velho é que tomava conta da mãe, e Jesus era o filho mais velho. Como Jesus estava morrendo na cruz, ele estava dizendo, ó, João, cuida da minha mãe como ela fosse a sua mãe, não como mãe, como ela fosse a sua mãe. E a partir daquele momento, e vai estuda a história, irmão. João pegou Maria e levou para Efésios. E ela morreu lá em Efésio, na casa do apóstolo João. Então, não que Maria é mãe da igreja, não que Maria é mãe da humanidade é Eva. Tá? É Eva, pai da raça humana é Adão. Eu e você, biologicamente, estávamos em Adão. Não a nossa alma, mas esse corpo mortal aqui, biologicamente. Por isso, quando um homem tem uma relação com uma mulher, nasce uma criança. Então, Adão era a árvore. Nós somos os frutos. Você entendeu? Por isso que Jesus falou, como José morreu, Jesus era o filho mais velho, ele tinha a obrigação de cuidar da mãe. E como ele estava morrendo, ele disse, olha, essa responsabilidade, João, eu estou entregando para você. Não falando que Maria, ela não falou assim, a Bíblia é bem clara, olha, você mulher agora é mãe da humanidade. Não, João, toma ela como tua mãe. Tá? Ó, Maria, agora ele vai ser como teu filho. Quer dizer que João estava tomando o lugar de Cristo como filho de Maria.
Cristo homem, tá? Não Cristo Deus, tá? Que Jesus existia antes de Maria nascer. Jesus é Deus, né? Vamos lá. Lemos aqui que é o único livro que o autor está presente. Lembrando, quando você for estudar a Bíblia, pede para o Espírito Santo te revelar. Pede para ele abrir a Escritura para você. Ore, tá? Pede para ele ungir a tua mente, para o inimigo não te enganar. Fala, Senhor, unja minha mente, me mostra. É lógico que tem livros, tem dicionários que você também tem que, também tem que buscar. O Espírito Santo vai te revelar tudo, a capacidade sua de pensar, de raciocinar, você tem que usar. Mas quando você fala, opa, eu não entendi isso aqui. Espírito Santo, me ilumina para eu poder entender. Porque, irmão, isso aqui não é um livro humano, é um livro divino. E para você entender, ele tem que ser com a mente divina. Com a mente humana você vai fazer confusão. Vamos lá. É o manual prático de bem-aventurança da vida plena. Aqui, ó, encontramos no início do livro de Apocalipse as três bem-aventuranças. Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Essa é a passagem, deixa claro que não basta memorizar o texto e ser um bom ouvinte. É preciso obedecer a palavra de Deus para desfrutar das bênçãos para o seu povo. Irmão, a Bíblia tem que ser praticada. Como ela é praticada, pastor? Como é que eu pratico a Bíblia? Você pratica a Bíblia quando você coloca a prática dela na sua vida. Fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. A Bíblia não manda eu matar. Não vou matar. A Bíblia não manda eu roubar. Não vou roubar. A Bíblia fala para eu não falar mal do meu irmão. Não vou falar. A Bíblia manda eu amar até o meu inimigo. Eu vou amar ele. Amar não é bajular, tá? Existe um tipo de bajulação. Amar é você ver a pessoa passando por necessidade e você lá dá força para ela. Por isso Jesus disse assim, ó, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava internado e não fosse me visitar. E preso também. Aí os bodes vão dizer assim, né? Senhor, quando nós te vimos com fome, com sede, no hospital, o Senhor nunca ficou doente, e preso. Jesus vai dizer, quando não fizesse a um desses pequeninos, a mim vocês não fizeram. Você entendeu? Então, é demonstrar um amor para o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Irmão, vou te dar uma chave aqui. Aquilo que você deseja para o outro, volta para você. Tá bom? Se a pessoa deseja o mal para outra, vai voltar para ela. Se a pessoa... Por isso que Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, porque se eu odiar o meu inimigo, o ódio vai vir para mim, vai fazer mal para mim. Pai Senhor, irmão Paulo, vai fazer mal para mim. Então abençoa para ser abençoado, amo para ser amado, porque aquilo que você irradia, tá? Você atrai para você. Vamos à sequência aqui, vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse não, descubram. Lição, tópico 3, tópico 1, tópico 1, 3. A brevidade do tempo. Quando Daniel recebeu a revelação concernente ao futuro de Israel, isso aqui é interessante, e do mundo, Deus disse, tu Daniel, fecha essas palavras, sela o livro, este livro, até os fins dos tempos. Porém, há cerca de 600 anos depois, no tempo do Novo Testamento, Deus disse para nós que já é a última hora. Deixa eu ler inteiro aqui para poder te explicar, tá? O escritor aos Hebreus afirma que falta apenas um pouquinho de tempo para a volta de Cristo. No Apocalipse, somos avisados por Cristo que o tempo está próximo. A pergunta que nos vem à mente, se no tempo do Novo Testamento era a última hora, o que dirá agora, há 2000 anos? E quando Daniel fechou o livro, João vê Jesus que abriu o livro. E o aviso é claro, o tempo é tempo de se arrepender e se consagrar. Irmão, presta atenção aqui. Para se entender o livro de Apocalipse, você tem que entender
que João estava, ele não estava no tempo humano, ele estava no tempo Kairos, no tempo eterno. Daniel, não dá tempo agora, irmãos, não dá tempo. Se a gente for, eu acho que é no livro, no Daniel 7, que Daniel vê Jesus subindo nas nuvens. Ele está no alto, olha só. Por isso que fala o que era, o que é e o que será. Era passado da eternidade, é presente da eternidade, será futuro da eternidade. Nós temos que entender que como tem passado, presente e futuro no nosso tempo, tem passado, presente e futuro da eternidade. Então Jesus já estava se revelando para Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 7. Aí o que Deus falou? Fecha, cerra esse livro, tá? E o livro tem 7 selos. Por isso que Jesus vai desatar os 7 selos. E os 7 selos é uma declaração de guerra contra o anticristo. Quando ele abre o primeiro selo, revela o anticristo, capítulo 6 de Apocalipse. Quando ele tira o segundo selo, começa o juízo de Deus sobre a terra. Para mostrar que o anticristo não tem poder nenhum sobre a terra. Quem tem poder sobre a terra é Deus. Então, olha, serra no tempo de Daniel. Agora no templo de nosso, o selo não foi aberto ainda não, viu? Tem muitas pessoas falando besteira aí. O primeiro selo foi aberto. Quer que eu te mostre na Bíblia que não foi aberto? Tá aqui, ó. Pega a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vai lá. Tem muitas pessoas sem entendimento falando que aquele que não conhece. E eu tenho muito temor e tremor, sabe por quê? Porque é tudo aquilo que eu falo, eu vou dar conta naquele dia. Olha aqui que interessante. Deixa eu só achar aqui. Ó, capítulo 6. E vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Vamos lá, o que acontece quando ele abre o primeiro dos 7 selos? E ouvi 4 querubins dizendo em voz como trovão. Ó, como é que fala os querubins, irmão? Oh, Yanarabasuri, o céu é tremendo, irmão. Vem e vê. E olhei e vi que vinha no cavalo branco e que estava montado nele, tinha arco, e foi-lhe dado uma coroa. Foi-lhe dado, ele não tinha coroa, tá? E saiu vencedor para vencer. Quem que é esse aqui? É o anticristo. Então, quando abriu o primeiro selo, o anticristo se revela e a igreja não está mais aqui. Então, quando você vê um pregador falar assim, já abriu o primeiro selo, não abriu nada. A igreja está vivendo os princípios das dores. Tá? Os princípios das dores, a igreja vai passar. A igreja não vai passar a tribulação, a grande tribulação. Então, abriu o primeiro selo, o anticristo se revela. Vamos lá. Tópico 2, a visão da igreja. Em sua mensagem final, profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo com a sua igreja. Irmão, Jesus ama a igreja. Jesus te ama, irmão. Jesus ama. Quando falo igreja, não estou falando de placa. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de ministério. Eu estou falando de pessoa. Igreja sou eu, igreja é você, meu irmão. Não estou falando de, a igreja não estou falando de denominação que tem escrito CNPJ, não. Deus usa isso daí para agregar o povo dele. Mas isso aí não é igreja, é só um nome na terra. Porque depois que Jesus vir buscar a igreja, não vai existir Assembleia de Deus, não vai existir Batista, não vai existir congregação, não vai existir Igreja da Graça, vai existir a Igreja de Cristo. Mas vamos lá, eu estou querendo te dizer que Jesus te ama, Ele cuida de você, em todo o tempo. Vamos lá, trazendo a demonstração, mostrando qual a verdadeira identidade do seu corpo. Enquanto não chegar a hora do arrebatamento, veja que o amor de Cristo, a sua igreja é tão grande, que o apóstolo, olha só, agora vem uma responsabilidade para nós aqui, que o apóstolo Paulo admoesta a igreja de Efésio e exorta que o marido ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele faz uma exortação, olha, você deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja.
Ele amou tanto que ele deu a vida para você. Se alegra, irmão. Muitas vezes a pessoa fica com depressão, fica triste. Ai, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me olha. O Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no mais alto, sublime trono, ele te olha todo dia, ele diz, eu te amo todo dia. Vamos lá, aqui, estamos chegando aqui num lugar interessante. Quando chegar nesse lugar interessante aqui, eu vou parar um pouco para poder destrinchar melhor. Vamos lá, 7 igrejas da Ásia. Temos aqui meu primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia, localizada na Turquia. Hoje é a atual Turquia, onde ficavam as cidades, tá? A cidade de Éfeso tinha uma igreja, tá? A cidade de Pérgamo tinha uma igreja. A cidade de Filadélfia tinha uma igreja. Olha lá. Na próxima lição, está falando que vai estudar na próxima lição, eu vou pular esse pedaço aqui, sobre as 7 igrejas. Muito interessantíssimo. Já convido você a ficar aí ligadinho, porque o assunto das 7 igrejas é muito interessante para você entender que fase nós estamos vivendo na história, tá? É muito interessante. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dão à igreja a graça e a paz, 2 elementos fundamental e insubstituível para a vida. A menção, aqui fala trindade, irmão, eu não uso a palavra trindade, tá? Eu uso a palavra divindade, porque a palavra divindade está na Bíblia, a trindade não tem. Tá? Eu sei que eu creio em 3 pessoas e um único Deus. Mas como 3 pessoas e um único Deus? Eu te dou aqui um exemplo bem simples. A alma é a pessoa. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, versículo... Olha aqui, vamos ler aqui. Para você entender e tirar essa dúvida. Como é que existe um Deus, 3 pessoas e um Deus só? Eu vou te mostrar aqui. Você é tricótomo. Em você tem 3 pessoas. Quando você morre, irmão, quando uma pessoa morre, tá? O corpo vai para a terra, não vai? A alma vai ou para o paraíso ou para o lugar de tormento. E o seu espírito? O espírito volta para Deus, porque o espírito é dele. O que é o espírito? O espírito é a caixa preta do avião. Tudo que uma pessoa faz está sendo anotado no espírito. E esse espírito vai ser usado, tá, no dia do julgamento. Só que o espírito do justo foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Então o espírito do justo vai lá no tribunal de Cristo para ele receber galardão. Agora o espírito da pessoa que rejeitou Cristo, a pessoa não vai para o inferno por ser pecadora. Ela vai para o inferno porque rejeitou Cristo, não quis Jesus. Tá? E o espírito da pessoa que não quis Jesus vai para o juízo final. Então aquele espírito vai estar lá tudo que ele fez, tudo que é registrado. Então ele é a prova. Vai ser, como é que fala? Quando uma pessoa é pegada assim no ato, vai ser flagrante. Para Deus é flagrante, ó. Te peguei no flagrante, tá? Não vai ter como você discutir, tá lá, ó, tá mostrado. Tá a mostra. Vamos lá, para você poder entender. Olha aqui. Presta atenção no que eu vou ler agora aqui. Ó, então, pra você poder entender. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança e segundo... façamos o homem a nossa semelhança e segundo a nossa imagem. Versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Agora vai lá no 2:7. A Bíblia, irmão, ela não foi escrita certinho em ordem cronológica. Você tem que pegar e juntar os versículos. Olha no versículo 2:7. E formou o Senhor Jeová, Deus homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus é 3 almas. Você é uma alma, a pessoa é alma. Façamos o homem alma vivente. Lembra que antes de Adão e Eva pecar, ele tinha a natureza de Deus. Ele era uma alma vivente. Depois do pecado, ele tomou esse corpo aqui,
carnal que desce à sepultura. Então, presta atenção, Deus é três pessoas distintas. O Jesus, nós conhecemos, é uma alma, o Espírito Santo é uma alma e o Pai é uma alma. Só que a essência é espiritual. Por isso que fala, Deus é espírito. Porque a essência dos três é espiritual. Então, Deus é espírito. Por quê? O Espírito Santo, ele faz papel de espírito do Filho e de espírito do Pai. Não dá para te mostrar agora aqui, tá? Ele faz papel. Lembra lá em Atos? Você deve ter ouvido essa pregação. Que o Espírito de Cristo impediu Paulo de ir para a Ásia. Lá não é o Espírito Santo. É o Espírito do Pai, o Espírito de Elohim. Você entendeu? Então, divindade são três pessoas, três almas que contêm o mesmo Espírito, a mesma natureza espiritual. Vamos lá, vamos na sequência. Elas são também as primeiras a receber. Elas são também a igreja, né? Falar das 7 igrejas lá. Elas são também as primeiras a receber a revelação do Apocalipse de Jesus Cristo. Que João escreve um livro, a mensagem apocalíptica, e envia a 7 igrejas. Isso denota a importância da igreja na presente dispensação. Nós estamos na dispensação da graça. Não é que a dispensação da graça que é de graça. A graça, para nós obtermos a graça, foi pago um alto preço. Na lei você tinha, para ganhar, você tem que praticar a lei. Tá? Na graça, Jesus conquistou a graça, favor não merecido, pagando o preço por nós, aquele preço que você não podia pagar. O dever do cristão em conhecer o livro de Apocalipse aumenta a responsabilidade com o mundo de pregar Jesus, irmãos. Hoje estamos vivendo, sabe as 10 virgens? As 10 dormiram, não dormiram? Tanto as prudentes como as insensatas, como as loucas. Então hoje, vamos despertar do sono. Hoje a igreja vai para... Hoje a maioria das pessoas, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas vai para a igreja só para Jesus resolver o problema dela. Eu quero uma cura, eu quero uma porta de emprego. Ai, Senhor, eu quero um marido, eu quero uma casa, eu quero parar de pagar aluguel. Tudo isso Jesus faz, porque Ele é bondoso e misericordioso. Mas a prioridade, a missão da igreja é sair de lá e pregar Jesus. E convidar as pessoas para ir para a igreja. Jesus te ama, vamos lá fazer um convite, vamos lá fazer uma visita na igreja. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus pode tirar você dessa vida, Jesus pode transformar o seu casamento, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode livrar você do fogo do inferno. Isso é missão da igreja. E eu vou deixar um alerta aqui. Cada cristão tem uma quantia de alma para apresentar para Jesus. Jesus vai chegar lá, vai olhar para as mãos. Aí tem o hino da harpa, por isso que o escritor da harpa, tá? Não sei se foi Paulo Leva Macalão que escreveu esse livro, que diz assim: posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor acrescentar. Então, responsabilidade minha e responsabilidade tua de levar Jesus para as pessoas. Vamos agora num assunto interessante aqui, irmão. Agora vamos entrar num assunto muito interessante. E aqui eu já vou estar encerrando, tá? Eu vou dar só uma pincelada disso aqui, eu vou me aprofundar mais um pouco e depois eu vou estar encerrando essa escola bíblica. 2:2. Reino e sacerdócio. O propósito divino com Israel era que, após a sua libertação do Egito, o seu povo se tornasse um reino de sacerdote, uma nação santa, separada de toda idolatria e pecado, que fosse a luz da nação. Deixa eu explicar aqui. Quando Deus tirou Israel do Egito,
Deus levou eles lá no Monte Sinai. E Deus tinha falado para Moisés, depois você lê lá o Êxodo 18 e Êxodo 19, deixa de ser preguiçoso para você poder entender. Deus falou assim, ó, leva eles lá, e no terceiro dia, lá é o tabernáculo, irmão. Quando fala terceiro dia, átrio, segundo dia, lugar santo, terceiro dia, santíssimo. No terceiro dia, eles se achegam a mim. Era para a nação inteira de Israel. Eu vou ler aqui, irmão. Deixa eu só me localizar aqui. Deixa eu só me localizar para poder te... Deixa eu só me localizar. Olha aqui, deixa eu ler aqui do versículo 1 para você poder entender. Olha, Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 19, versículo 1. Lembrando que nós estamos aqui no tópico 2, reino e sacerdócio. Que Deus queria fazer de Israel uma nação sacerdotal. Deixa eu ler e depois vou explicar para você. E no terceiro mês da saída da terra do Egito, quer dizer, eles levaram 3 meses para chegar no Monte Sinai. Naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. E vieram os refidins até o deserto do Sinai. E se acamparam no deserto. Israel se acampou ali, em frente ao monte. Moisés subiu até Deus, atendendo o seu chamado. Quer dizer, Deus chamou Moisés para ir falar com ele. E lhe disse, Senhor, assim dirá a Jacó, e anuncia o filho de Israel: vós sois testemunhos do que eu fiz no Egito, e como vos levei sobre as asas de água, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvires a minha voz, se ouvires a minha voz e guardar o meu pacto, vós serei a minha propriedade peculiar, particular. E todo o povo, porque minha terra é toda a terra, e vós serei para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. Esta palavra dirá ao filho de Israel. Deixa eu encurtar aqui, irmão, para você poder entender. Deus falou para Moisés, ó, eu quero consagrar toda a nação de Israel como um povo sacerdotal. Para quê? Deixa eu... Irmão, Deus queria usar Israel para abençoar todas as nações da terra. Deus ia consagrar homem, mulher, criança. Para de falar que mulher não pode pregar, ou falta de conhecimento bíblico, tá? A mulher não pode ser pastor. Para de falar besteira, tá? Deus ia consagrar criança, ia consagrar menina, ia consagrar mulher, ia consagrar homens, ia consagrar idosos, ia consagrar todo mundo. E a nação de Israel é o que vai acontecer no milênio, irmãos. Deixa eu terminar essa fase aqui para depois lá. Ele ia consagrar toda a nação para a nação ser bênção para todas as nações. O que aconteceu? Como eles não subiram e falaram, começou a ter os trovões, ficaram com medo. Ó, sobe tu, Moisés, e fala o Senhor, depois Deus falar para você, nós ouviremos. Então ali Deus mudou o propósito. Por isso que olha só, presta atenção aqui. Moisés, ele podia entrar a hora que ele queria lá no Santo dos Santos. Mas não podia entrar porque morria. Moisés é outro tipo de sacerdote. Deus teve que rebaixar. Deus escolheu a tribo de Levi como sacerdote inferior ao sacerdote de Moisés. Moisés é a ordem de sacerdote de Melquisedeque. Moisés entrava a hora que ele queria, na hora que saía. Arão não. Arão tinha o dia marcado e Arão não podia ver a arca, mano. Ninguém podia tocar na arca e ver a arca, viu? Ninguém podia tocar e nem ver a arca. Nós estamos vendo lá na Record, o livro dos reis.
está embaixo até a decepção. Os moradores de Bet-Sheven lá olharam para dentro da arca e morreu. Então ninguém podia tocar na arca, ninguém podia olhar na arca. O sumo sacerdote, quando ia entrar uma vez por ano, ele entrava, fazia expiação pelos pecados da família dele e depois expiação pelo povo. Ele tinha que pegar um incensário, balançar aquele incensário no lugar santo, até ficar impregnado de fumaça, que ele não conseguia ver nem o pé dele. Então, quando ele entrava para fazer a expiação, o dia de Yom Kippur, tá? O dia do perdão, porque é o dia do perdão hoje para os judeus, ele não podia ver a arca. Ele jogava o sangue na reta sem ver a arca, porque ele não podia nem ver e nem tocar na arca. Mas quando eles transportavam, não tinha um véu, eles vinham de costa, pegavam e cobria a arca de costa. A arca não era bonitinha, não, irmãos. O sangue não cobria. Então aquele sangue virou uma crosta em cima da arca, assim. Ela era cheia de sangue, tá? Ela era coberta por sangue. Ninguém via, ninguém tocava. Então, deixa eu adiantar agora aqui. Como Israel falhou, Deus passou isso para a igreja. Israel falhou hoje. Israel não falhou? Eles não aceitaram o Messias. Se você for conversar com os judeus vão falar para vocês, não, Jesus é comparado a Moisés. E eles têm Moisés, é um profeta maior, até porque Moisés abriu o mar vermelho, Moisés fez cair maná do céu. Então eles têm Jesus como um profeta. Hoje, vamos dar sequência aqui, ó. Mas após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, sua ascensão e a descida do Espírito Santo, a igreja identifica com esse termo. Então Deus pegou, Israel falhou. Deus pegou e passou para a igreja, eu e você hoje. Olha lá, sacerdócio real, nação santa. Abre lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então foi dado para mim e para você. E triste, irmão, que a igreja está falhando. A igreja está cometendo o mesmo erro que cometeu Israel. O que Israel começou? Israel começou a desprezar, a incircunciso, né? Incircunciso. Não, irmão, nós temos a responsabilidade de levar o evangelho e ser bênção para as outras pessoas. Nós não somos melhor e nem maior que as outras pessoas. Deus nos escolheu para levar Cristo para as pessoas. Olha aqui, ó. Depois você lê lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, que você vai encontrar quase a mesma escrita de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz aqui, ó: portanto, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de possessão exclusiva, a fim de anunciar a excelente virtude que vos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Qual é a missão da igreja hoje? Nós somos a nação sacerdotal. A igreja hoje. O que aconteceu com Israel? Formou aquela tribo, né? As tribos. A igreja é para ser uma nação sacerdotal, para abençoar as nações. Como Israel se fez exclusivista, né? Eu sou de Deus, o resto é incircunciso. Deus tirou de Israel e entregou para a igreja. E a igreja está cometendo o mesmo erro de Israel. Não está sendo bênção. A igreja está sendo egoísta. O cara é isso aqui. Você, a obrigação sua é ser bênção para ela. É pregar para ela. É mostrar o Jesus que você conheceu. Porque se alguém não tivesse pregado para você, você não tinha conhecido Jesus. Então larga a mão de ser egoísta. Pega esse Jesus e prega para as pessoas. Prega para o mendigo, prega para a lésbica, prega para o homossexual, prega para o traficante. Eles precisam de Jesus. Eles só levam aquelas vidas porque eles não conheceram Jesus ainda. Pastor, mas e se eu pregar e eles não aceitarem? Irmão, o problema é deles. Você está fazendo a sua parte. A palavra pregada, para um vai ser bênção, para outro vai ser maldição, para um vai ser salvação, para outro vai ser condenação, mas você tem que pregar, esse é o seu papel. Deus não falou para Jonas pregar lá em Nínive. Nínive era uma nação cruel,
que matava e esfolava vivo. Fazia pilhas, tá, de cabeça de humano. E Deus falou, vai, prega para Nínive. E Jonas até falou, não vou pregar para Nínive, não. Não vou lá na cidade de Nínive pregar, não. Aquele povo é cruel, ele quis até fugir. Então entenda, essa é a sua missão e a minha missão. Deixa eu dar uma... Já estou acabando, irmãos. Deixa eu mostrar aqui Vamos no tópico 3, para a gente acabar, tá? Tópico 3. Eu não falo trindade, eu falo divindade, né? A divindade. Olha aqui, eu vou te mostrar as 3 pessoas agora aqui. Irmão, você não precisa nem saber hebraico para entender, tá? Você precisa só conhecer um pouquinho de português. Olha aqui, ó. No versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem uma linha teológica que diz que é os anjos. Mas você está vendo o asa aqui? Se fosse semelhança, nós tinha asa. Saia voando, não precisa nem de avião, meu irmão. Que beleza que seria, né? Gênesis capítulo 3, versículo 22. Eis que o homem é como um de nós. Só você souber, o verbo é a primeira pessoa do plural, nós. Então, a divindade estava ali. Vamos lá. Está vendo como é que o conhecimento liberta, irmão? O conhecimento liberta. Olha aqui, 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Desçamos e confundamos. Está falando da divindade. A paz, Senhor, irmã Miriam, Deus abençoe. E uma feliz paz para todos os irmãos. Vamos dar sequência. No livro da consumação de todas as coisas, o Apocalipse, vemos a divindade envolvida. Olha aqui. O Pai, a graça e a paz da parte do Pai seja convosco. E da parte daquele que é, que era e que virá. Aqui, apontando assim, olha aqui, apontando assim para a eternidade, o Espírito Santo e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Então já está mostrando o Pai, já está mostrando o Espírito Santo. Mas 7 Espíritos, irmão, o Espírito Santo é tremendo, tá? Tem 49 facetas do Espírito Santo. Ele é o Espírito da sabedoria. Você quer ter sabedoria, irmão? Presta atenção aqui. Abre a sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 11. Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Irmão, desculpa que eu estou em casa aqui, as minhas cachorrinhas é uma benção, irmão. Elas gostam de fazer barulho, ainda mais quando vê gato ainda. Olha que interessante aqui, ó. Isaías capítulo 11. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é uma pessoa, viu, irmão? Chama por ele que ele te ensina. Olha aqui, ó. Verso 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, sabedoria do alto. O Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Então aqui está o 7 Espírito de Deus. O que é o 7 Espírito de Deus? Deixa eu achar. É os atributos do Espírito Santo. Então ele é o Espírito que dá sabedoria, é o Espírito que dá temor de Deus. É o Espírito que aconselha, é o Espírito que te fortalece, ele que te dá temor. Então é os atributos do Espírito Santo. Quando fala 7 Espíritos, não é que é 7 Espíritos, é as qualidades que tem o Espírito Santo. E ele tem 49 facetas, irmão. Vamos lá. Já vimos o Espírito Santo. Agora vamos ver Jesus. Fala da perfeita manifestação do Espírito Santo. Cristo, fiel testemunha, como um profeta, o primogênito dentre os mortos. Você está entendendo? Você entendeu? Aqui já fala da divindade, das 3 pessoas.
Então, quando uma pessoa chegar em você e falar, olha, só tem um Deus que se manifesta em 3 pessoas, a teologia dele está errada. A teologia está errada, porque a Bíblia mostra claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É só você ir no batismo. No batismo de Jesus, Jesus está lá encarnado. O Espírito Santo desce como forma de pomba. E o Pai fala. Vamos finalizar agora. 3:3. A visão de Cristo glorificado. Na visão de João, vemos a característica, presta atenção, que interessante aqui. A característica de Cristo. Vestido até os pés com uma veste comprida. Fala do seu sacerdócio. Jesus é o sumo sacerdote. Irmão, presta atenção. Jesus tomou esse corpo que eu e você temos. Só que ele morreu e ressuscitou. Ele está vestido como sumo sacerdote à direita do Pai. Se Deus te arrebatar e te levar no céu, o Pai você não vai ver, porque o Pai ninguém consegue ver. O Pai é uma luz. Tá? Uma luz. Você olha só a face, você não consegue ver ele, tanta glória. Tá? E Jesus está lá com o corpo glorificado. Com a veste. Você lembra do... Você já assistiu, talvez, os 10 mandamentos, o sacerdote está com aquela roupa, mas só que não é aquela roupa, né? É uma roupa muito mais... Não tem como explicar a beleza da roupa de Jesus como sumo sacerdote. Ouve a Narabasuri que anda lá. Então, ele é vestido com uma veste branca até nos pés como sumo sacerdote. Cingido pelo peito com ouro, apontando a justiça. Ele nos justificou, apontando também a sua glória, porque ouro fala de glória. Vamos lá. Seu cabelo branco. Seu cabelo era branco como a lã, como a neve, mostrando a sua eternidade. Ele é anciões de dias. Tem ancião de anos. Deus é anciões de dias. Vamos lá. Seus olhos como chama de fogo, falando da sua onisciência. É aquele que conhece, esquadrinha o coração do homem. Deus, quando ele vê, irmão, o olho dele como chama de fogo, é que nada escapa dele. Ele sabe, ele conhece tudo do pensamento do ser humano. Vamos lá. Seus pés como latão reluzente, apontam para a sua onipotência, o seu poder de subjugar os seus inimigos. Voz de muitas águas, fala da sua autoridade na sua palavra. Olha como é que é Cristo. Cristo é maravilhoso demais, né? Cristo é tremendo. Vamos finalizar essa lição? Conclusão. Aprendemos nessa lição sobre a relevância de estar atento à mensagem de Cristo à sua igreja. A revelação sobre o Deus unitrino. O que fez por nós e o que nós somos para Ele. Você é filho. Você é herdeiro. Irmão, deixa eu falar outra coisa aqui. Tem muitas pessoas que fazem uma interpretação errada da Bíblia também, colocando medo na igreja. A Bíblia não é para colocar medo na igreja, a Bíblia é para dar esperança, tá? Jesus, eu sei o que eu vou falar aqui, irmão, que o Espírito Santo te ilumina. Jesus, ele não marcou o dia, mas quem vai ser arrebatado vai ser avisado, viu, filho? Ou Renara, você vai saber. Por que você vai saber? Quer que eu te mostre na Bíblia? A igreja não vai ser pega de surpresa, tá? Ele vem como ladrão para o mundo. Para a igreja ele não vem como ladrão, ele vem como marido, como esposo. Ela é ladrão ou é marido da esposa? Ele vem como esposo, ele vem como marido. É só você entender o casamento judaico, irmão. Entendeu o casamento judaico? A Bíblia, ela foi escrita para os judeus. Para entender assim, tem que entender um pouquinho a mentalidade dos judeus. Num casamento, primeiro tinha a promessa, certo? Duas famílias, pegava lá o rapaz, pegava a moça, ó, meu filho vai casar com a sua filha. Tá? E quando acontecia o casamento, eles iam até o juiz de paz, casavam, e eles não iam morar junto. Cada um ia para a casa do seu pai. O homem, ele ia construir a casa. Por isso Jesus disse, eu vou vos preparar lugar. Oh, aleluia, João 15. E quando eu for, eu voltarei outra vez para levar vocês. Então Jesus foi preparar a casa.
E quando a casa estava pronta, ele vinha buscar. E quando ele vinha buscar, vinha um arauto gritando: lá vem o noivo, olha o noivo. Então o Espírito Santo vai falar para você, irmão. Andagassuri andarai. Para a igreja, Jesus não vem como ladrão. Para a igreja, Jesus vem como noivo. Para o mundo, ele vem como ladrão. Jesus vai vir em duas fases. Presta atenção que eu vou explicar. Na primeira fase, ele vai vir nas nuvens. Ele não vai descendo na terra. A vinda literal de Jesus é quando ele pisa na terra. Então, em duas fases. Ele vem nas nuvens, ele arrebata a igreja, começa o reinado do anticristo, tá? Os 7 anos. Nesses 7 anos, a igreja vai estar passando pelo tribunal de Cristo para receber galardão. A igreja vai ter a Santa Ceia, tá? Nós vamos passar por uma Santa Ceia lá. E vai ter as bodas. 3 acontecimentos. Santa Ceia. Eu não vou falar aqui as ordens certinho. Ó, vai ter a Santa Ceia, vai ter o tribunal de Cristo para receber galardão e vai ter as bodas, que é uma festa. Depois a igreja vem com Cristo. Aí todo olho verá. Aí vai ser como ladrão. Repentino, apareceu Cristo, montado num cavalo branco, a igreja com ele, e vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai repartir. Então, para de pessoa colocar medo em você. Ó, Jesus vai vir como ladrão, você não sabe a hora. Sabe sim, tá? Vai saber sim. Para de, se a pessoa pregar para você dessa forma, você fala assim: oh, essa pessoa não tem entendimento. Porque como ladrão vai vir para o mundo. Para mim, ele vai vir como meu marido, como meu esposo, como meu Deus. E você não vai ser pega de surpresa, não. Vamos orar? Senhor, obrigado. Pai, Senhor, sua palavra diz que sem mim nada posso fazer. Senhor, eu usei a instrumentalidade que o Senhor me deu para falar daquilo que eu sei e daquilo que esse autor, Pai, colocou aqui na revista também. Que o teu Espírito possa iluminar a mente dos teus filhos, que eles possam compreender e entender, Senhor, a importância de compreender, meu Pai, e saber o livro de Apocalipse, Senhor, para eles não ser pegos de surpresa, não ser enganados, Senhor, por pessoas que não talvez por má fé, Senhor, mas por não ter conhecimento, ensinam coisas que não estão na tua palavra, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu abençoo cada um. Dá o espírito de sabedoria, dá o espírito de inteligência, o espírito de conselho, para que eles possam entender e compreender a mensagem do livro de Apocalipse, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma feliz Páscoa com a tua família. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.